nós estamos desenvolvendo a série Uma Vida Abençoada. E verdadeiramente nós podemos desfrutar de uma vida assim. Uma vida abençoada não fala sobre a ausência de desafios, de problemas, de adversidades, em hipótese alguma. Eu fiz 60 anos, não parece, mas fiz. E quando eu fizer 70 não vai parecer, quando eu fizer 80 vai parecer, mas não tanto assim. E já passei por tantos desafios. Hoje eu estava conversando com a minha filha mais nova, ela está passando por um desafio, está resolvendo isso hoje à noite, e eu falei assim: filha, é assim mesmo, a vida é assim, mas você vai criar musculatura para prosseguir, avançar e conquistar novos territórios. E se o papai entrar na frente todas as vezes, você não vai criar essa musculatura. Então vai lá e resolve. A nossa vida é assim. Mas uma coisa é certa: nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa mente, ela precisa ser transicionada. Uma mente próspera. Nós fazemos uma declaração dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quando o apóstolo Paulo faz essa declaração: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele diz: olha, eu já aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu já aprendi a passar necessidade e ter em abundância. E ele vai declarar, ele vai encerrar esse texto dizendo assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez você esteja hoje, neste momento, passando por um momento assim de adversidade, mas eu quero dizer para você que não é o seu fim. Deus está construindo em você algo tão poderoso para você superar isso e entrar numa nova dimensão, numa nova fase e ir para um novo nível. Isso é certo. Mas é interessante porque quando nós estamos passando pelos momentos de adversidades e problemas, parece que aquilo não vai ter fim. E muitas vezes a gente quer até antecipar, mas o tempo da prova precisa ser concluído, para que você seja moldado, aperfeiçoado na perseverança, para que você possa entrar numa outra dimensão. Se não cumprir esse tempo, você não está preparado para entrar num outro nível. Então se repete a prova, mas Deus está com você. Talvez você esteja vivendo seus dias de prova, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele está com você. Você não está só. Quando José foi lançado naquela cisterna, Deus estava com ele. Quando lhe tiraram a túnica, os seus próprios irmãos, Deus estava com ele. Quando ele foi vendido como escravo, Deus estava com ele. Quando ele foi para a casa de Potifar, trabalhar como servo, escravo, Deus estava com ele. No momento em que ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar, e Potifar, irado, lançou no cárcere, a Bíblia diz que Deus estava com ele no cárcere, e no cárcere Deus fez de José um homem próspero. Olha isso. José era próspero no cárcere. Então não diz respeito ao lugar, diz respeito àquele que está em você. Não importa o lugar em que você esteja, a presença de Deus vai manifestar a prosperidade na sua vida. E José era próspero. Foram 17 anos, imagina, 17 anos, 13 anos, dos 17 aos 30, foram 13 anos, ele sendo aperfeiçoado, moldado por Deus, para que formasse nele uma musculatura, para que ele se tornasse o número 2 do Egito, aquele que governaria sobre todas as coisas. Acima dele só tinha uma pessoa, Faraó. Mas foram 13 anos. Eu não sei quanto tempo tem durado a sua prova. Talvez para alguns uma semana, um mês. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus está te preparando, Deus está te capacitando, criando em você uma musculatura para que você possa reinar sobre todas as coisas. Reinar sobre todas as coisas.
Deus deseja que você reine sobre as suas próprias emoções. Hoje eu publiquei um vídeo e amanhã eu vou publicar outro na sequência. Primeiro nós conquistamos nosso mundo interior para depois conquistarmos o mundo exterior. A batalha, ela é na mente, é no nosso mundo interior, os nossos conflitos, as nossas emoções. Mas Deus nos dá armas poderosas para vencermos, superarmos, sermos saudáveis no nosso mundo interior, para derramarmos essa saúde do nosso mundo interior sobre um mundo tão debilitado e carente. Mas Deus está nos preparando, nos capacitando. E eu quero profetizar que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, vai guardar a sua mente e o seu coração no tempo da crise. Amém? Quando alguém perguntar para você, você está preocupado? Aí você vai dizer, preocupação ajuda? Eu vou perguntar para você, você vai responder para mim, você está preocupado? Mais uma vez, você está preocupado? Preocupação ajuda em alguma coisa? Em nada. Então descansa nele. Amém? Uma vida abençoada. A série começa falando a respeito do coração. É tudo sobre o coração. Do coração procedem as saídas da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Da mesma fonte não pode jorrar água doce ou água amarga. É impossível. E eu quero profetizar que do teu coração não vai jorrar águas amargas, vai jorrar águas doces, águas saradas, para abençoar pessoas. Abençoar pessoas. Aprendemos a respeito do princípio do primeiro. Buscai seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Passamos por provas. Deus não nos tenta, mas somos provados, porque Deus sonda o nosso coração. A Bíblia diz que Deus levou a nação de Israel ao deserto para ver o que estava no coração deles. Então muitas vezes somos levados ao deserto e Deus sonda o que está no nosso coração. O deserto faz manifestar verdadeiramente quem nós somos. E também a abundância. Nós precisamos ter cuidado, tanto no tempo da escassez, quanto no tempo da abundância. É preciso termos o cuidado em todo o tempo, para não negarmos a nossa fé, no tempo da prova. Nós podemos ser sim provados no tempo da abundância, e também podemos ser provados no tempo do deserto. Adão e Eva foram provados no paraíso, a provisão era plena, a provisão era completa, e eles caíram no paraíso. Jesus, ele foi provado no deserto, e ele venceu Satanás no deserto. O que está dentro de você vai determinar a sua conquista ou a sua derrota. Seja cheio da palavra de Deus. E as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. A recomendação é: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Está firmes. Não é uma parte da armadura, é toda a armadura de Deus. O escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, cingidos os lombos com a verdade, colocando sobretudo a couraça da justiça, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós olhamos para os tempos bíblicos, as cidades eram fechadas, muradas, muros largos, impenetráveis, suas portas de bronze. O inimigo, quando chegava, não conseguia acessar. O que eles faziam? Eles lançavam flechas incendiárias por cima do muro, e eles incendiavam a cidade, abriam-se as portas, eles entravam e saqueavam a cidade. Os dardos inflamados do maligno chegam a nós através da nossa mente, os nossos pensamentos.
Mas Deus nos deu armas poderosas. Dentre estas armas, armas de defesa e armas de ataque, o capacete da salvação, sua mente guardada, sua mente blindada, sua mente protegida, e o escudo da fé. E todos os dardos inflamados do maligno serão apagados. E eu quero profetizar uma mente saudável. Uma mente saudável. Esses dardos inflamados do maligno que tem atormentado você, tirado o teu sono, serão apagados nesta noite, para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. O espírito de Mamon está sendo vencido nas nossas vidas. Ele impera no mundo, mas nós temos a mente de Cristo, e nós pensamos como Cristo pensa, nós falamos como Cristo fala, e nós agimos como Cristo agiu e age. Nós temos a mente de Cristo. A pergunta hoje é: eu sou generoso? Eu sou generoso? E aí vamos falar um pouquinho a respeito da generosidade. O que é ser generoso? Ser generoso é ter a disposição no coração para se compartilhar. É o contrário da pessoa que é egoísta. Ela quer para si, ela acumula para si, para os seus próprios deleites, para os seus próprios prazeres, e ela não se importa com os outros, não se importa com mais ninguém. Isso é o egoísta. Mas a nossa chamada é para vivermos a natureza do nosso Deus, e a natureza do nosso Deus é a natureza da generosidade, do compartilhamento, assim como Ele deu o seu próprio Filho. Esse ato de generosidade nós somos alcançados, seremos batizados, imergidos pela generosidade, e na nossa generosidade nós vamos viver, desfrutar de uma vida abundante. É impossível viver uma vida abundante tomado pelo egoísmo, pela mesquinhez, mas nesta noite seremos despertados para nos movermos em generosidade, e assim como o Pai nos amou e deu o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, nós vamos viver como Jesus viveu e agir como Jesus agiu, e vamos compartilhar a generosidade. Observe comigo Lucas capítulo 6. Jesus, ele nos mostra o caminho para desenvolvermos um coração generoso. Jesus nos mostra o caminho para desenvolvermos um coração generoso. Olha o que Jesus vai dizer: não julgueis. Ele está dizendo, não julgueis. E o que vai acontecer? Não seremos julgados. Não condeneis, e vocês não vão ser condenados. Perdoai, e sereis perdoados. É Jesus que está dizendo. É preciso estabelecer algo no nosso coração e na nossa jornada: menos juízo, menos julgamento e mais perdão. Nós temos compartilhado o livro Ofensa, a Isca de Satanás. E esse livro é tão extraordinário, e eu recomendo que todas essas pessoas da igreja possam ler. E você pode dizer assim: apóstolo, eu quero ler, mas eu não tenho como comprar. Então fala comigo que eu vou te dar. Mas todos podem comprar. Mas se você, por acaso, porventura, diz, olha, eu não posso, nós vamos semear. Mas você sabe se você pode ou se você não pode. E se você não pode, aí você vem falar comigo. E você vai ler o livro. E nunca mais você vai cair nessa armadilha de Satanás, que é a ofensa. É uma isca para prender você, deter você. Jesus está nos ensinando o caminho da generosidade. E Ele está dizendo: olha, não julguem, e vocês não serão julgados. Perdoem, e vocês serão perdoados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Agora, o versículo 38, olha o que ele diz. Olha esse texto: dai, e o que? E vos será dado. É Jesus nos ensinando. E nós estamos falando a respeito de generosidade. E
quando nós falamos a respeito de generosidade, muitas pessoas já pensam, já vai falar de dinheiro. Nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de coração. Algumas pessoas estão tão cativas e aprisionadas no dinheiro que vivem uma vida limitada, restringida, amarguradas. Nós estamos falando a respeito do coração, então permita que a palavra chegue ao seu coração, alcance o seu espírito, renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Jesus, Ele está nos ensinando o caminho da generosidade, está dizendo, olha, não julguem, não condenem, perdoai. Se alguém te ofendeu, perdoa. A Bíblia diz assim, olha, se depender de vocês, porque tem coisas que não dependem da gente, tem de paz com todo mundo, mas nem tudo depende da gente. Existe uma diferença entre você amar e você gostar. Jesus mandou você amar, Ele falou que você não precisa gostar de todo mundo, mas Ele mandou você amar todo mundo. Porque tem pessoas que você gosta, não é verdade? Estar junto, estar perto, tem pessoas que você ama, mas não faz questão de estar perto. Quando você lê lá a carta de Paulo, no capítulo 13, que muitas pessoas fazem as suas composições, que fala a respeito do amor. O amor não é um sentimento, o amor é atitude. Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Mas não fala de sentimento, fala de atitude. Quando você lê a carta de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar o que é amor. Então nós devemos amar todos, mas muitas vezes a gente nem gosta de todos, é diferente, mas tem que amar. Amém? Ame. Você não precisa ter todas as pessoas perto de você. Tem pessoas que não tem como você estar com elas, mas você as ama, mas elas lá e você aqui. Fala assim, como, apóstolo? O Espírito Santo vai te dar entendimento depois, porque a gente não vai poder entrar muito nessa área, não vai ter tempo para isso, mas o Espírito Santo vai trazer luz. Você amar é uma coisa, e gostar é outra coisa, mas eu amo vocês e eu gosto de vocês. Dê um aplauso ao Senhor. Olha só, olha o que Jesus está dizendo: não julgueis para que não seja, dai e ser-vos-á dado. Agora, quando você semeia alguma coisa, você não recebe aquilo na mesma medida, você recebe na medida recalcada, sacudida, transbordante. Olha só, dai e ser-vos-á dado, boa medida, diz o texto, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, quando você julgar alguém, à medida que você vai receber o juízo, o julgamento, vai ser recalcado, sacudido, transbordando, de uma forma generosa. Quando você perdoar alguém, você vai ser perdoado de uma forma recalcada. Estou falando de pessoas recalcadas, é uma ilustração. Quando você compra alguma coisa e você vai, antigamente vendia as coisas naqueles sacos grandes e se pesava. Eu sou desse tempo. Você ia na mercearia e ali tinham aquelas sacas grandes, e meu pai teve mercearia e as pessoas queriam a medida, e você colocava, pesava, chacoalhadinha e tal. Não sei se vocês já viveram isso. Essa geração nova não conhece essas coisas. Alguns não conhecem, não conheciam nem um Atari, né? Eu também não conheci, não apresentaram esse treco para mim, mas sei que ele existiu. Olha só, não julgueis e não sejais julgados, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. Jesus está falando, olha, eu quero que vocês desenvolvam um coração generoso, porque na generosidade está o quê? A manifestação da bênção. Quer ser abençoado e viver uma vida abençoada, desenvolva um coração generoso. Não tem como nós passarmos por esta vida e não sermos ofendidos, mas não permita que a ofensa chegue ao seu coração e prenda você, te deixe cativo, aprisionado.
Se é preciso perdoar, perdoa logo. E perdoa quantas vezes? 7 vezes, era o costume judaico. Daí Pedro chega, é 70 vezes 7? 7 vezes? Não, 70 vezes 7 ao dia. 490 vezes. Quem é ofendido por uma mesma pessoa 490 vezes ao mesmo dia? Mas o que ele está dizendo, não está falando de quantidade, está falando que isso é ilimitado. Perdoe sempre. E você vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Jesus está nos ensinando a desenvolvermos um coração generoso. Quem é generoso nunca perde, sempre ganha. Sempre ganha. Se é preciso caminhar mais uma milha, caminhe mais uma milha. Se é preciso compartilhar a túnica, compartilhe a túnica. Seja generoso. Nós vivemos em um mundo e estamos perto de pessoas, e nesse contexto todo, de pessoas egoístas que querem para si. Mas nós, como corpo de Cristo, igreja de Jesus Cristo, fomos chamados para desenvolvermos um coração generoso, porque Deus quer que nós vivamos uma vida abençoada. Vamos lá para João capítulo 12. João capítulo 12. Diz assim: Jesus está na casa de Lázaro, Marta e de Maria, e ali serviram uma ceia. Estava próximo, faltavam 6 dias para a Páscoa. Maria, ela vem e toma 1 libra de vaso, de um bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus. Olha só, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e toda aquela fragrância encheu aquela casa. Agora atente para o versículo de número 4. Olha o comportamento de Judas. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, objetou. Mas Judas, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse. Ele vai questionar o ato desta mulher, a atitude de Maria. Imagina, ela tomou um vaso, 1 libra, era uma medida, e ela derramou os pés de Jesus, e ela com seus próprios cabelos enxuga os pés de Jesus. Essa cena, para os escribas fariseus e para o contexto da época, era terrível, porque uma mulher não podia nem se aproximar de um ambiente onde estavam homens, e ela quebra esse paradigma, tem a sua atitude de generosidade. Mas a Bíblia diz que Judas, quem era Judas? Era um dos discípulos de Jesus, e Jesus confiou a Judas a bolsa. Em outras palavras, Judas era o tesoureiro de Jesus. Muitas pessoas serviam a Jesus, e muitas mulheres importantes da sociedade serviam a Jesus com seus bens. E quando alguém trazia alguma oferta, quem recebia a oferta? Judas. A oferta era trazida para Jesus, mas Jesus confiou a Judas a administração dos recursos. Atente para isso. Jesus confiou a quem? A Judas a administração, para que ele fosse um bom mordomo. Não tem coisa mais terrível no mundo do que você confiar alguma coisa a alguém e aquela pessoa a qual você depositou confiança rouba você. Não é verdade? Imagina alguém que trabalha para você ou convive na sua casa e você de repente percebe que aquela pessoa está roubando. Como você se sente? É algo terrível. Quando você é roubado por pessoas que você não conhece, já é terrível. Alguém que rouba, entra na sua casa e tira o que é seu, isso já é terrível. Agora, alguém que você confia começa a roubar você, qual é a sensação que você teria? Como você reagiria? Como? Jesus, ele confiou os recursos nas mãos de Judas. Deus confiou o jardim do Éden a
Adão e Eva. E tudo o que Deus queria deles era o que? Fidelidade. Deus confiou a administração de toda a terra a este casal. Talvez você olhe assim e diz, mas o que Adão e Eva, o que eles fizeram? Coisa terrível. Agora eu pergunto, você acha que Deus não tem confiado nada a você? Deus, Ele tem nos abençoado. E Deus nos fez mordomos. Nós somos mordomos. A terra é dele, o ouro é dele, a prata é dele, nós somos dele. Deus, o Criador, Ele confiou ao homem a administração da terra, e o homem traiu Deus. Judas, aquele que tinha a bolsa, que administrava os recursos, que vinha ao ministério em que Jesus estava ali estabelecendo, ele objetou a atitude desta mulher, por causa do seu coração egoísta. Todas as pessoas que têm o coração egoísta têm dificuldade no compartilhamento, se tornam críticas daqueles que se movem em fidelidade e honra. Pode perceber, quem questiona a entrega do dízimo e a consagração das ofertas, tem um coração egoísta. Ele nem percebe que tem um coração egoísta, mas ele tem um coração egoísta, mas ele não percebe. O orgulhoso, ele não acha que ele é orgulhoso. O egoísta, ele não acha que ele é egoísta. Mas está onde? Na atitude. Preste atenção, eu tenho orado e Deus tem ouvido a minha oração, e Deus tem nos abençoado como igreja. Eu tenho visto a mão de Deus agindo, operando, manifestando conexões, a expansão, a amplitude. E eu tenho visto corações se movendo em fidelidade. É tão extraordinário vermos pessoas se movendo em fidelidade e generosidade, e elas estão avançando, e eles estão compartilhando, e Deus está acrescentando mais e mais, de uma forma recalcada, sacudida e transbordante, e generosamente vai chegar sobre a sua vida. Deus está mudando o nosso coração, de um coração egoísta para um coração generoso. Diga comigo, Deus está mudando o meu coração, de um coração egoísta para um coração generoso. Eu quero mostrar para vocês algo extraordinário. 2 Coríntios capítulo 8, depois você vai ver o capítulo 9 também, mas a gente não vai estender tanto. O apóstolo Paulo, ele se dirige a esta igreja, a igreja que estava em Corinto, ela escreve a carta. Olha o que ele vai dizer: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Olha só, versículo 2: porque no meio de muita prova e tribulação, observe o comportamento desta igreja, no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Como que pode, em meio à tribulação e prova, alguém manifestar alegria? Esse é o nível que Deus quer nos levar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava no cárcere, e lá do cárcere ele escreve: regozijai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Alegrai-vos, o cara está na cadeia, ele está na prisão. Eu pergunto, aonde você está, meu irmão? Talvez alguns estejam em cadeias emocionais, mas essas cadeias emocionais serão quebradas hoje, para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Faça assim com as suas mãos. Tem algemas aí? Não tem, você está livre. Você está livre. Você está livre. O laço quebrou, o laço do passarinheiro, e nós fomos colocados em liberdade. Então viva a sua liberdade em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando a respeito desta igreja, a igreja da Macedônia. Porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a abundância da pobreza. Olha só, e a profunda pobreza deles
Era uma igreja que vivia numa região extremamente pobre, superabundou em grandeza, em riqueza da sua generosidade. Era uma igreja que estava vivendo num lugar muito pobre, mas a manifestar o que estava dentro deles, que era o quê? A generosidade. Eles foram tomados por alegria, por gozo. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Na medida das suas posses, e acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. 4. Pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarmos, ou de participarem da assistência aos santos. Eles pediram, eles insistiram. É possível que o apóstolo Paulo, olhando para a extrema pobreza, dissessem a eles: olha, vocês estão livres de viver este princípio. Eu disse que nós estamos indo para o Los Angeles, mas nós vamos compartilhar a nossa generosidade e levá-los a um nível de generosidade para que as cadeias sejam quebradas e eles vivam a vida abundante e a prosperidade de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nós vamos alcançá-los com a mensagem mais poderosa de salvação, de libertação e de cura. Vamos ter ferramentas para aproximar as pessoas, vamos ter. Mas a nossa mensagem, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, ninguém tem, e nós temos. E vamos proclamar libertação do cativo, do oprimido, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Percebe que Jesus, ele está nos ensinando a desenvolvermos uma vida generosa. E o apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento a respeito de uma igreja que vivia num lugar extremamente pobre, que se coloca e pede, insiste em poder participar, contribuindo com os santos. Isto é generosidade. Generosidade não diz respeito à condição financeira, não, mas diz respeito a um coração disposto a compartilhar. E o Espírito de Deus está nos levando para vivermos assim, uma vida abençoada, nos movendo em generosidade. Pense bem e saia deste lugar com algo impresso na sua alma: dai e ser-vos-á dado. Em que medida? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Menos juízo, menos condenação e mais perdão. Diga comigo: menos juízo, menos condenação e mais perdão. Mais perdão. Se dirige às pessoas expressando gratidão, amor. Estenda a sua mão, se coloque à disposição, comece a servir mais, e você vai receber na medida, recalcada, sacudida e transbordante.